estão bem familiarizados com essa escritura aqui, essa profecia que Jesus Cristo profetizou. Ele profetizou exatamente para os anos 70. Vocês lembram que Jesus disse: não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Lembram disso, né? Então Jesus Cristo profetizou isso no ano 30 e logo no ano 70, 40 anos exato, então se cumpriu a profecia, né? O general Tito sitiou Jerusalém e a profecia foi que todos morressem, né? E uma das coisas interessantes que eu quero que os irmãos notem aqui no versículo 22, Jesus diz assim, porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, na verdade, amém, quando Jesus Cristo está profetizando, ele também está citando a Escritura, né? Então já tinha Escritura que falava a respeito disso. Então, assim, eu pensando nesse assunto e como que as coisas vão discorrendo, né? E os prós, os contras, né? Uns a favor, outros contra. Eu me lembrei que o irmão Brana dá um testemunho que ele disse que tinha um binóculo, né? Aquele binóculo era um binóculo bom, mas aquele binóculo ele precisava ser ajustado. Quando ele olhava para aquele binóculo, se não tivesse ajustado, quando assim eu olhasse aqui, eu olhava para Natanael, eu viria 3 Natanael. Então, se vai se ajustando, até que aquelas 3 imagens se tornassem uma, né? Então, o binóculo precisa estar alinhadinho, para que a gente possa enxergar correto. E eu creio que nós estamos vivendo tempo que realmente precisamos enxergar com os óculos de membrana, né? Com o óculos dele nós temos que enxergar. Nós temos passado muitos anos enxergado com os óculos do pastor fulano, do pastor Beltrano, do pastor Ciclano, do companheirismo tal, não é assim? Então o tempo que a gente vive é de realmente começarmos a olhar com os óculos de membrana mesmo, né? Amém? Se a gente não ajustar o nosso binóculo e olharmos com óculos de membrana, aí acontece com nós aquilo que o Brana disse, né? Nós vamos ter uma vaca pastando em cima de uma árvore, ou vamos ter um homem pescando no deserto. Então você tem que tirar aquele homem do deserto, trazer para o mar da Galileia, tirar a vaca de cima da árvore e colocar ela a pastar no campo. É assim? Então as coisas têm que estar todas elas alinhadas. Então, só quero mostrar para os irmãos aqui qual é a escritura que Jesus Cristo está citando. Ele cita 2 escrituras. Eu vou ler as 2 escrituras para os irmãos a respeito da destruição de Jerusalém. E depois vou ler um parágrafo aqui, o irmão Breno mostrando um paralelo do que aconteceu nos anos 70 ali, na primeira vinda de Jesus para os judeus, acontece na segunda vinda para os judeus, que para nós é a terceira vinda. Os acontecimentos são os mesmos. Então vocês vão ver que o irmão Bruna faz um paralelo e mostra que aconteceu lá, acontece de novo. Então, vamos ver o que acontece. Aqui em Deuteronômio capítulo 28 e o verso 55 em diante, vou ler de 55 em diante, é um pouquinho comprida aqui a escritura, mas não tem problema, é a palavra, né? Aqui o Senhor coloca diante deles bênçãos e maldição. Se eles ouvissem a palavra, se eles guardassem o mandamento, depois que eles entrassem na terra prometida. Então aqui no capítulo 28 mostra todas as bênçãos que Deus tinha para eles, né? E logo depois também ele está dizendo, se eles não guardassem o mandamento, não obedecessem o Senhor em tudo que ele havia dito, também viria as maldições, que são diversas maldições para Israel, né? Como muitas dessas maldições se cumpriu mais tarde, né? A Bíblia diz que vocês serão espalhados, vocês serão de escárnio das nações, e de fato a gente sabe que tudo isso aconteceu durante esses 2000 anos que os judeus tiveram espalhado pelo mundo, né? Como eles foram escarnecidos, como eles foram perseguidos, como eles foram mortos. Tudo que acontecia de ruim na Europa, a culpa era dos judeus, era maldição por causa dos judeus. As cruzadas foram especificamente para tirar os judeus, eliminar com os judeus que tinha lá na Palestina, né? Como o Papa Urbano II disse, né? Vai naquela terra, limpe aquela terra, tira aquela gente horrível da Terra Santa.
né? Então a gente sabe que eles realmente passaram por aquilo que Deus disse que eles passariam, né? Então, não vou ler todas as maldições, mas uma delas, para fechar com o assunto que eu estou falando, no versículo 55 diz assim: de sorte que não dará a nenhum deles de carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto do cerco. E no aperto com que o teu inimigo te apertará, em todas as tuas portas. Aqui o Senhor está prevendo, lá nos dias de Moisés, o que aconteceria lá nos anos 70. Quando a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e de delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha. E isso por causa de suas párias que saíram dentro de seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Isso não aconteceu nos anos 70, está na história, que eles comeram os filhos, né? Então isso aqui está sendo profetizado lá atrás, depois mais tarde veio o cumprimento. Amém. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas na tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidade, mas e duradouras. Fará tornar sobre ti todos os mares do Egito, de que tu tivesse temor, e eles se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti todas as enfermidades e todas as pragas que não estão escritas no livro dessa lei, até que seja destruído. Então aqui Deus está dizendo que seria uma destruição. Mas no versículo 62 diz assim, e ficareis poucos homens, em lugar de haver descido como as estrelas do céu em multidão, porquanto não deste ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então o que Deus está pronunciando aqui? Uma maldição que o Senhor faria com todas aquelas pragas, todo aquele juízo sobre o povo, e como que seria, e como que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele diz assim, ficará poucos homens. Então não está dizendo que seriam todos eliminados, não é assim que está escrito? Então mostra que ficariam poucos homens. Amém? Os irmãos estão entendendo? Tá? Então, quem são esses poucos homens? As escrituras têm que correr em colisão. Elas têm que, uma escritura responde a outra, né? Então a outra escritura, para a gente ver quem são esses poucos homens, está na escritura que o profeta usou muito, essa escritura, no livro de Ezequiel, capítulo 9. Todas as vezes que o profeta fala da perseguição dos judeus, da matança dos judeus, o profeta sempre usou essa escritura, capítulo 9 de Ezequiel. A gente diz assim, olhando o versículo 1. Então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que viu 6 homens, a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro. Então aqui nós temos 7, né? 6 destruição e um com um tinteiro na mão. Amém? Os irmãos estão felizes? Sim. Com o tinteiro de escrivão em sua cinta. E entraram e se puseram no altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão em sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Só uma paradinha aqui. Nós não cremos em trindade, né, irmãos? Quantos que creem que existe só um único e verdadeiro Deus? O profeta diz que esse aqui é o Espírito Santo. Mas a gente sabe que é o Espírito Santo em pessoas, né? Quem está vendo que o Senhor dá a ordem para que isso aconteça, né? Os irmãos perceberam aqui? Olha aqui, E disse que o Senhor passa pelo meio da cidade. Alguém está dando ordem para ele, né? Ao menos que nós somos trinitários, cremos que tem um Deus Pai e um Deus Espírito Santo, né?
E o mesmo depois, esse mesmo Espírito Santo em um homem, aparece também em Apocalipse capítulo 7, que diz assim, cesse o vento, até que tenhamos assinalado o servo do nosso Deus. O Espírito Santo é um Deus? Mostra que é o Espírito Santo em pessoas. Os irmãos compreendem isso, né, irmãozinho? É simples, né? Amém? Então diz aqui, e clamou ao vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe, o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a peça dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E ao outro disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e feri, não pobre o vosso olho, e nem vos compadeçais. Então aqui a ordem era destruir, né? Matai velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Então aqui, em Ezequiel capítulo 9, versículo 4 em diante, a gente percebe quem são esses homens, os poucos que ficariam em Deuteronômio. Viu uma palavra, ela corre em coesão? Se você pegar a linha da escritura, ela não se contradiz. Ela vai perfeitamente. Deuteronômio está dizendo, se eles pecassem contra o Senhor, se eles não guardassem o mandamento, seriam exterminados. Ficariam poucos homens, porque Deus sempre tem testemunho na terra, né? Ezequiel responde quem são esses homens, né? Então o que acontece? O Espírito Santo passaria e captaria aqueles que estivessem ali gemendo pelas abominações, e esses seriam selados com o Espírito Santo, não foi assim? Então o resto, a ordem, mata todos. Então quando se fala mata todos, qual é a ideia que se tem? Que todo mundo morre. Mas a gente percebe que nas duas escrituras tem exceções. Os irmãos conseguem ver isso? Amém. Deuteronômio, a nossa exceção, que ficaria poucos homens. E Ezequiel mostra também que ficaria uma classe viva. Quem? Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Quando nós chegamos em Lucas, aqui, onde eu li, o Senhor Jesus Cristo está falando a mesma coisa. Jesus Cristo está citando Deuteronômio, está citando Ezequiel outra vez, e está mostrando o juízo vindo. Então Deus prometeu que se eles desobedecessem o juízo viria. Agora Jesus mostrou para eles que isso tinha acontecido, eles tinham rejeitado a palavra que era Cristo, e agora tinha acabado para eles. Aí diz, olha, não está vindo aí, vocês vão ser cercados, vocês vão ser sitiados, eles vão vir contra vocês, vocês vão morrer, vocês vão reconhecer o dia da visitação, né? Que uma vez quando o pastor João Pereira, lá, o pastor lá de Brasília, pregou aqui, eu lembro que ele falou assim, que quando eles foram orar lá, pensando que Deus ia ajudar eles, aí, infelizmente não era mais tempo de oração, era tempo de juízo, né? Quando ele pregou aqui para nós, ele citou isso naquela ocasião. Não adiantava orar, não adiantava buscar Deus. Mas o que se nota também? Se nota que o que Deus disse aconteceu lá. Nos anos 70, está no registro, as mães judias comiam as suas crianças porque não tinham o que comer, cumprindo o Deuteronômio. Mas isso não aconteceu com Pedro, Tiago, João, André e os discípulos de Jesus. Por que não aconteceu com eles? Porque com eles também cumpriu parte da Escritura. No ano 30, o Espírito Santo desceu e selou eles. Não selou eles? No cenáculo? Eles não receberam o Espírito Santo? E como eles receberam o Espírito Santo, eles tinham a palavra do Senhor com eles. Quando chegou no tempo do cerco, o general Tito cercou Jerusalém. E quando o general Tito cercou Jerusalém, disse que nesse tempo o imperador Vespasiano morreu, pai do Tito. Quando o pai do Tito morreu, o general abriu o cerco durante 3 dias. E naqueles 3 dias foi o suficiente para que os discípulos de Jesus lembrassem das palavras de Jesus. Opa, isso aí o Senhor preveu o que ia acontecer. O que vamos fazer? Vamos fugir, vamos embora, porque está se cumprindo exatamente o que Jesus disse. E os discípulos de Jesus que receberam o selo de Deus foram poupados, fugiram, saíram. E os demais,
general Tito entrou com as suas armas destruidoras, matou a todos o resto, mas aqueles que tinham o selo de Deus foram poupados. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Bom, quando nós chegamos, agora elas vão se repetindo, a mesma escritura se repetindo em tempos diferentes. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 7 aqui, que é a escritura que nós temos usado bastante também nesses últimos cultos, e eu estou falando hoje, eu estou repetindo, porque a minha intenção não é só chegar aqui e ficar falando, realmente eu quero que os irmãos compreendam, que os irmãos captem o que está sendo pregado, né? Para que os irmãos possam entender. Quando chega aqui no capítulo 7 de Apocalipse, outra vez essas mesmas escrituras, Deuteronômio, Ezequiel, São Lucas, está se repetindo de novo. Diz assim, ó: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. A gente sabe que esses 4 anjos aqui, nós já sabemos, né? O profeta ensinou, Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. A gente sabe que ventos são guerras, né? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, o qual tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos, vê que no plural, né? Assinalar nas suas testas o servo do nosso Deus. Aleluia. É o Espírito Santo, mas está dizendo, não, nosso Deus. Por quê, irmãos? É o Espírito Santo em pessoas. Amém. Com certeza é isso. Amém. Por que os de Lutero vão ressuscitar? Porque eles partiram com o Espírito, com parte do Espírito Santo, com a porção do dia. Não foi assim? E quem trouxe a mensagem para eles serem selados, para eles terem o Espírito Santo do dia deles? Não foi Lutero? Não foi o homem? Então o Espírito Santo não estava representado em Lutero? Amém. Da mesma forma ele estava representado em Wesley? Amém. Nos nossos dias representado em Branham? Amém. Ele trouxe a mensagem, o selo de Deus para nós? Amém. Amém. Então, hajamos assinalado, cada um trouxe o selo para o seu grupo, por isso que fala no plural, que ao mesmo tempo fala do nosso Deus. Amém. Que incompreensível que fica, né, irmãos? Amém. Dizer diferente é dizer que nós temos uma trindade, dizer que tem um Deus maior e um Espírito Santo submisso, chamando Deus de seu Deus, né? Não é assim? Aí não tem que concordar com o povo católico, né? Então diz assim: até que hajamos assinalado na terra o servo nosso Deus. E ouviu o número assinalado, era 144.000, assinalado de todas as tribos de Israel. Aqui a Escritura fala então o nome das tribos. E eu vou encerrar aqui essa parte aqui, e nós vamos orar, só lendo aqui agora o profeta, confirmando tudo isso que eu falei. Uma única mensagem do profeta confirma todas essas escrituras. As 10 virgens e os 144.000, do parágrafo 64 em diante. Diz assim: que lindo paralelo aqui poderíamos traçar se voltarmos a Ezequiel. O profeta usou a 4, né, mas é capítulo 9, e descobrir ali que ele disse: alguma coisa assim já aconteceu antes? Ele olhou para os grandes muros, e quando ele fez, ele viu as abominações cometidas na cidade, e viu 4 homens com armas destruidoras, e eles seguiam adiante para matar tudo pela cidade de Jerusalém. Vocês viram o profeta assim, ó, que lindo paralelo. Por que paralelo? O que aconteceu lá, agora aqui no final de novo. Amém. As mesmas escrituras se cumprindo. Amém? E antes que ele saísse para matar, eles os detiveram, os pararam, pois ali havia outro que se aproximou vestido de branco, com o tinteiro de escrivão. Quantos já leram isso? Em sua cinta, Ezequiel 9. Então tinha esse tinteiro de escrivão em sua cinta vestido de branco. Ele disse: não entre na cidade, não mate nada até que primeiro haja selado os servos de Deus em sua testa. É que sempre tem a exceção de Deus. Amém. Ficarão poucos homens, não é assim? Mate a todos, menos que o sinal, é a palavra, né?
todos vocês, todos que estão em Jerusalém serão mortos, exceto os discípulos que fugiram, o tempo todo acontecendo. Essa exceção, um grupo tão pequeno, porque às vezes as pessoas pensam assim, 144 mil, irmão, 144 mil para uma nação, não é nada. Amém. Aleluia. Por exemplo, no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes. 144 mil não seria nada no Brasil. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então sempre aparece essa exceção. Espere um pouco, não é para a cidade. Não mate nada, até que primeiro haja assinalados servos de nosso Deus em sua testa. E ele selou, até mesmo disse as criancinhas e tudo mais, selando-os. Então aqueles com arma destruidora, quando deles vieram, entraram e destruíram absolutamente tudo. Não tiveram nenhuma piedade. Eles mataram homens, mulheres, crianças, tudo. Mas não os que tinham este selo. Amém. É a exceção? Amém. Amém? Aleluia. Eles entraram, mataram homens, mulheres, crianças e tudo mais, que não tinha este selo deste primeiro homem com o tinteiro. Então assim está dizendo que todos morrem, mas tem exceção, menos esses aqui que estão selados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu gosto que a palavra se encaixar perfeitamente. Amém. Amém? Amém. Ó, mate todos, menos esse grupo. Amém. Esse aqui vocês não mexem com eles. Esse Amém. aqui tem o selo de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, isto aconteceu nos dias posteriores ao nosso Senhor, quando ele advertiu sobre isso em Mateus 24, como que quando vir Jerusalém alcançadas pelo exército, não desça de cima da casa, e não deixe aquele que está no campo voltar e apanhar o seu manto, mas vá para a Judéia. Joséfos dá a descrição disso ali, como que eles fugiram. Teve um grupo que fugiu, e só escaparam aqueles que tomaram a palavra do Senhor Jesus. Amém. Então Jerusalém foi destruída, todo mundo sabe, nós concordamos, Jerusalém foi destruída, Deus cumpriu a sua palavra neles. Amém. Eles Aleluia. eram destruídos, comeriam os filhos, tudo isso aconteceu. Amém. Mas o profeta disse, mas escaparam. Claro, foi um pequeno grupo, que nem aparece na história. Amém. Mataram todos Jerusalém. Todos não, teve um pequeno grupo, Amém. selado com o Espírito Santo. Aleluia. E só escaparam aqueles que tomaram as palavras do Senhor Jesus. E quando eles viram os exércitos alcançando a Tito em 96, depois de Cristo, quando eles viram Tito rodear as muralhas de Jerusalém e a cercar todos ali, eles chegaram a comer as folhas das árvores, eles comeram as cascas das árvores, eles comeram o capim do chão, eles absolutamente cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. Eles os deixaram passar fome, apenas deixaram ali. E finalmente eles entraram e os mataram até que o sangue correu pelos portões. Amém. Amém. Eu creio que isso fica bem claro, né, irmãos? Amém. Para o assunto que nós pregamos no domingo. Amém. Amém. Por que os 144 mil não morrem? Amém. Amém. Eu creio que no domingo ficou bem claro, né? Amém.